Na antiguidade, o povo de Israel sofreu com muito a dominação e a escravidão do povo babilônico, dos egípcios e também dos romanos, já no tempo de Jesus. E o povo israelita, há muito tempo, já esperavam o cumprimento de uma antiga profecia, da qual prometia que chegaria o dia do reino de Deus. Reino de Deus e reino dos céus, no hebraico, se equivalem. São a mesma situação, a mesma colocação. Então, alguns evangelistas falam reino de Deus, outros falam reino dos céus. Portanto, é a mesma sinônimo. E assim, os israelitas esperavam esse reino dos céus. Mas para eles, seria uma promessa de grandes glórias terrenas, com muito luxo, com muita riqueza material, aonde eles esperavam um libertador, que viria como se fosse um guerreiro militar, e dominaria as outras nações, e eles seriam então os únicos a mandarem em todo o mundo conhecido. E chega então Jesus para implantar o reino de Deus. Mas ele veio completamente diferente do que o povo de Israel esperava. Ele veio como um carpinteiro muito simples. E para a sua assessoria, digamos assim, o que ele convidou? 12 pescadores incultos, pobres, que não pertencia a nenhuma elite sacerdotal, que não pertencia a nenhum sinédrio, que era o senado dos hebreus, não pertencia à classe sacerdotal de saduceus ou fariseus. Muito pelo contrário. Eram bastante sem cultura. E ele então convidou esses 12 para fazer com ele a implantação do reino dos céus. E Jesus, como um bom psicólogo, ele também observou que os próprios discípulos tinham duvidado desse reino que ele estava querendo implantar. E Jesus, então, não se cansou de dar lições, tanto para o público, como para os apóstolos e discípulos, para que eles entendessem de que reino que ele falava. E numa noite, à luz de uma simples vela, Jesus, então, com seus discípulos reunidos, ele faz uma pergunta que vem em seu pensamento, justamente para que esclarecesse o que seria esse reino dos céus. E ele faz a pergunta natural e espontaneamente, pedindo a colaboração dos discípulos para se manifestarem o que eles achavam do reino dos céus. Então ele pergunta assim: a que compararemos o reino de Deus? A que assemelharemos o reino dos céus? Como que o representaremos? Ele demora alguns segundos para que os discípulos meditem na pergunta. Mas logo em seguida, ele mesmo responde. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda, que um homem tomou, lançou no campo, a qual semente, na verdade, é a menor de todas as sementes conhecidas na terra. Mas, depois de crescida,
ela se torna a maior hortaliça, ou seja, o legume comestível, e se faz uma árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. E ele continua dizendo assim: se tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. O que Jesus queria dizer com isso? Vamos pensar? Ele estava querendo dizer que o reino dos céus pode parecer bastante pequeno, de início, mas que ele vai crescer de tal forma que um dia ele vai abrigar todas as aves do céu, que vão chegar, encontrar uma árvore pronta, se alimentarão de suas sementes e nela farão seus ninhos. Jesus sempre procurou valorizar o pequeno. Vários exemplos no Evangelho, ele enaltece aquilo que era desprezível para os homens da época, aquilo que era insignificante. Temos vários exemplos: a dracma perdida, a mulher prostituta, o ladrão. Todos eles foram ao encontro de Jesus e ele não os desprezou. Então, por que Jesus fazia isso? Enaltecia o que era insignificante, o que era sem importância para aquele povo. Ele fazia isso para que nós pudéssemos nos posicionar a aprender, a rever a nossa posição diante daquilo que julgamos ser sem importância. Então, ele nos mostra, através da parábola, que aquilo que é aparentemente sem importância, secundário para o mundo, ele não é pequeno para Deus. Muito pelo contrário, ele tem um grande valor. Mas que fé seria esta que poderia ter um efeito assim tão impressionante de dizer para o monte que ele se afaste daqui para lá e o monte se afastará? Ora, o que vem na nossa cabeça quando lemos ou ouvimos isso? Isso é impossível. Realmente, pelas leis da física, isso não ocorre. Ora, então por que Jesus usou essa expressão, que uma fé tão pequena como um grão de mostarda pode fazer com que se desloque o monte? É que, na verdade, precisamos nos empenhar a entender o simbolismo que ele usava para falar do mundo espiritual. Uma coisa podemos colocar em nossa mente e aprender: todos os ensinos de Jesus não fala do mundo material. Ele usa símbolos materiais para tratar de coisas espirituais. Então, que montanha seria essa? Vamos ver? Realmente, a semente era bastante minúscula. A semente de mostarda mede de diâmetro 1 milímetro. Vocês imaginem uma régua. 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, ela é muito pequenininha. Mas quando germina e cresce, ela vira uma árvore de 3 a 4 metros. E dá alimento. Então, Jesus quis dizer para nós
que a vida espiritual nossa, mesmo sendo pequena, ela cresce. Ou seja, esse crescimento nos levaria ao reino que ele estava implantando, que seria o reino de Deus. Para nós espíritas, é o que Jesus nos apresenta como objetivo. É o alvo que devemos alcançar. Ou seja, é a paz interior. É a felicidade. Ainda que estejamos aqui na terra, para Jesus isso é realizável. E ele colocou como possível, mesmo que encarnados. Então, esse objetivo de manifestarmos o reino de Deus está dentro de nós. O próprio Cristo disse: vós sois deuses. Então, a felicidade só é alcançada pela nossa evolução, que está subentendido na palavra crescer. Aquele que cresce, evolui, intelecto e moralmente. Então, todos nós, um dia, chegaremos cedo ou tarde, mas chegaremos neste reino de Deus que está potencialmente dentro de cada um de nós. E a montanha? A montanha é um obstáculo que está na sua frente. Portanto, quais são os nossos obstáculos espirituais? Significa o monte dos nossos hábitos, das nossas preferências, dos nossos gostos e não gostos, das nossos defeitos, que caracterizam as nossas personalidades, que pesam sobre nós como montes de imperfeições que precisamos remover. De onde? Do mal para o bem. É isso que Jesus quis dizer na parábola. Então, se nós pretendermos observar como um agente pequenino faz a diferença, tal qual a semente de mostarda, pensemos num campo extenso de escuridão. Imaginem agora um campo muito grande de escuridão onde não há luz. Numa escuridão que representa aqui a nossa desorientação, aquilo que nos perturba. Basta que alguém acenda uma vela pequenina e nós enxergaremos a luz. De muitos quilômetros, quem estiver naquele campo enxergará a luz. E, portanto, tudo é uma simbologia para que nós pensemos e reflitamos naquilo que Jesus quer dizer. A cada um conforme a sua obra, a cada um conforme a sua necessidade de crescer, de estudar e de evoluir. Então, o grão de mostarda representa tudo aquilo de potencial que nós temos. Assim como a semente possui todo o potencial de ser uma árvore crescida e dar seus frutos. Assim também somos nós. Dentro de nós possuímos um potencial enorme para a espiritualidade que devemos crescer. De ser feliz, de sermos melhores do que éramos até ontem. E apesar de ainda sermos assim tão pequeninos, com certeza, quem se aprofunda no Espiritismo vai encontrar essa afirmação de que nós possuímos dentro de nós o necessário para ser o maior.
Assim como aquela minúscula semente de menos de 1 milímetro faz uma árvore de 3 a 4 metros. É a maior de todas as hortaliças. Nós também seremos o maior. Ele disse assim no começo da parábola: o homem tomou posse das sementes e saiu para o campo. Quem é esse homem? Ele não faz nome, ele não dá o nome desse homem. Ele é o sujeito da ação. Ele toma a semente e sai para o campo. Esse homem somos nós. Eu, você, vocês. Nós somos esse agente. Nós somos essa semente. E quando nós tomamos posse da semente, você toma posse das suas potencialidades. Torna-a consciente. E tornando-se consciente das suas potencialidades, você sai ao campo. Sair é mudar. É sair do local onde você está e ir para outro. Portanto, é renovação mental. É mudança, é ação, é agir. Agir exemplificando todas as possibilidades que temos dentro de nós. E o campo? O que podemos entender como saiu para o campo? O campo é onde são semeadas as sementes, ou seja, as nossas potencialidades. Tudo aquilo que pensamos, fazemos e agimos são sementes que estamos plantando. Portanto, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos ensinamentos são sementes que plantamos. Aonde? No coração e na mente. É o nosso campo. É o campo mental. É o campo do sentimento. É aqui e aqui onde crescem o joio e o trigo. As coisas boas e as coisas más. E a nossa consciência disso é que nos eleva moralmente. Então, nesse campo da mente e do coração é que estão as leis da natureza, que farão frutificar em nós o produto daquilo que estamos semeando. É onde está a lei de Deus, as leis naturais. Aquela de que o nosso amigo André deu aqui várias palestras sobre as leis naturais. Aonde estão escritas as leis naturais? Em O Livro dos Espíritos, uma resposta tão pequenininha, mas tão importante. Os Espíritos dizem assim: a lei de Deus está escrita na consciência. Não há como burlar essas leis. Porque é a nossa consciência que nos culpa, que nos cobra. Não existe castigo. É a nossa própria consciência que nos leva a nos disciplinar nos nossos defeitos, nos nossos vícios. E para isso iremos reencarnar tantas vezes quantos forem necessárias, até que nós encontremos as leis naturais dentro de nós e nos harmonizemos com elas. Esta sim é a verdadeira possibilidade de uma felicidade real e verdadeira. A semente foi crescida, falei agora há pouco, após lançada no campo, a semente fertilizando, ela torna-se real. Ela torna-se a maior de todas as hortaliças. Portanto, o ato de evoluir está em toda a natureza física. E está também dentro do homem. Nós estamos aqui para evoluir. Porque com a meta
da evolução, nós seremos felizes, nos sentiremos melhores. Chegaremos então àquilo que Jesus disse, o reino de Deus dentro de nós. A nossa paz interior, a nossa tranquilidade, mesmo que estejamos sob provações. Passaremos por dor, por provação, mas com tranquilidade, com confiança, com fidelidade ao nosso conhecimento. E faz-se árvore. A árvore é o resultado de tudo. Nós somos semente que nos transformaremos naquilo que temos que nos formar quanto a natureza nos programou. A providência divina nos programou para sermos felizes, para termos uma espiritualidade viva dentro de nós, para que nós nos tornemos homens de bem. Esse é o resultado de se fazer. Aí depois de pronta a árvore, ele diz assim, vêm as aves do céu e ali pousam e se alimentam. Quem serão as aves do céu? É todo ser que já se libertou da prisão do solo. Porque as aves voam, elas são livres. Então as aves representam todo e qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, que já tem essa consciência de Deus dentro de si. Ele já encontrou uma outra realidade, o céu interior. Mas que ainda mantém relação com os outros seres da terra, apesar dos outros não terem ainda se libertado. E eles pousam, as aves do céu pousam na árvore. Olha que interessante, né? Jesus usava os verbos corretamente. O que é pousar? Vocês já pousaram na casa de alguém? Ou seja, você está lá como visita. Então, pousar é você estar um pouco com o outro. É você estar confiando na estrutura daquela árvore que te oferta a sombra e o alimento. E por suas vezes, as aves também ofertam para ela a presença e o canto. Essas aves somos nós. Nós somos as aves que precisam pousar na confiança do Evangelho, na confiança que a doutrina espírita nos dá, e prosseguir nesse pouso, visitando os livros, estudando, vindo a reuniões e procurando aquilo que melhor lhe convier. Espiritualidade, meus irmãos, não depende de crença. Você pode estar em qualquer religião, mas se você não tiver espiritualidade, não significa nada. Você ir ao centro espírita, ir à igreja ou o templo evangélico, presbiteriano, de todos esses. Se você não tem espiritualidade, não adianta. Então é preciso viver a espiritualidade. Resumindo, essa parábola ficaria assim: o reino dos céus, a paz interior, a felicidade, é semelhante a um potencial que devemos nos conscientizar que está dentro de nós. Conscientizar e desenvolver, tanto em nosso coração como em nossa mente. E este potencial, quando desenvolvido, nos transforma em homens de bem, desencarnando em espíritos esclarecidos, o que é muito importante para todos nós. E transformando-se em homens de bens,
virão nos visitar os espíritos bons, já evoluídos, que nos visitam, que nos trazem a mensagem de Deus. Eles pousam para nós, nos visitando, ofertando-nos o apoio, a presença espiritual, essa significância do nosso valor, da nossa dignidade, nos trazendo, nos elevando como homens de bem. Os bons espíritos não julgam ninguém. Assim como Jesus prezava os pobres, os humildes, os pequenos, assim também os bons espíritos. Eles não julgam ninguém. Eles estão sempre ao lado daqueles que querem melhorar. E um outro sentido que nos traz essa parábola é muito interessante. Quem determinou que a semente de mostarda estava destinada a ser a maior das hortaliças? Jesus não fala, mas está implícito na parábola. Quem é que destinou aquela semente a ser todo um potencial de uma árvore em desenvolvimento e dar alimento e abrigo? Só pode ser Ele, né? O Pai de toda a criação. Deus, o Criador de todas as sementes. E Ele também nos criou. Somos nós filhos de Deus. Nós somos muito importantes para a vida, para a valorização. Vocês são filhos de Deus. Cada um de vocês é original. Ninguém é cópia de ninguém. Cada um tem seus olhos, seus cabelos diferentes, o seu semblante, as suas digitais são diferentes em cada dedo. Elas não se repetem. Deus é original. Somos dignos da felicidade. Merecemos ser felizes. Somos nós que às vezes nos acomodamos e não queremos melhorar. Aí o que acontece? Vem a crise. Vem perda de entes queridos, problemas financeiros, crises, obsessões. Tudo isso vem nos cutucar. Meu amigo, você não está aqui só para viver aos bens materiais, não. Você é espírito, hoje, agora e amanhã. Você não vai deixar de ser espírito. Essa não é a única vida que você tem. Tudo isso chega para nós em forma de mensagens da vida que nos manda. Aquela pessoa difícil que está ao nosso lado é uma mensagem da vida para nós. O que é que nós temos de envolvimento com essa pessoa? Ou já tivemos? O que eu fiz para estar passando por uma crise agora financeira? Será que lá atrás eu não joguei dinheiro fora, acendi cigarro com as cédulas e não dava para ninguém aquilo que me sobrava e muito? Nós estamos aqui para aprender a valorizar o que é real. E a única realidade que existe é que o Pai quer que todos nós vençamos. Sejamos felizes e perfeitos. Ele não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Lenta ou mais rapidamente. Mas é isso aí. Eu vou terminar com uma mensagem de Chico Xavier. Né? Ele diz assim... lembrei. Talvez vocês não possam voltar atrás e refazer o passado, mas sempre é tempo de recomeçar. Que Jesus nos abençoe a todos, que Ele nos dê a sua paz, em nome de Deus.